É isso aí, boa noite, bom estarmos juntos mais uma noite com o programa Verbo da Vida, a Palavra da Fé ao seu alcance, aqui na TV Conteúdo, para meditarmos na Palavra de Deus. E toda terça-feira a gente tem esse encontro marcado, né, 20h45, uma hora mais ou menos de programação, para a gente poder meditar naquilo que Deus diz e aprendermos, né, crescer mesmo na direção do Senhor, no conhecimento da palavra e da pessoa de Jesus. Hoje estou aqui bem acompanhado com esses dois irmãos preciosos. Hilton Júnior, alô, homem de Deus, graça e paz. Graça e paz, pastor. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando. Nós estamos aqui na nossa programação da TV Conteúdo e eu quero incentivar os irmãos a estarem interagindo conosco. Hoje vamos falar sobre um tema que foi de uma data que passou por esses dias, que é a Páscoa. Nós iremos falar à luz da palavra o que significa a Páscoa, o que a palavra fala sobre a Páscoa e, de fato, falar sobre o que Jesus fez, né, ao nosso favor. Então, interaja, mande as suas dúvidas sobre esse tema que nós iremos aqui, pelo Espírito, né, pela revelação do Espírito, responder com a palavra. Maravilha. Ou qualquer outro tema também, né? Se alguém tiver alguma dúvida de um outro assunto e quiser falar, irmãos, é claro, a gente não sabe de tudo, mas a pessoa do Espírito Santo está aqui, a gente crê que ele pode revelar todas as coisas. Rafael, boa noite. Boa noite, é isso aí, gente. Fica ligadinho, não esquece de mandar perguntas. Manda pergunta lá no chat do YouTube, no Facebook também, para concorrer ao sorteio do livro. Hoje nós temos um livro maravilhoso, o Ministério de Jesus Cristo, hoje, que fala acerca do que Jesus fez, conquistou na cruz para nós hoje, a reconciliação, né? Então, manda aí o seu quero participar do sorteio para você ganhar esse livro aí. É isso aí, você quer ganhar o livro, basta escrever aí na rede social que você estiver assistindo, eu quero, e aí a gente já coloca você aqui para concorrer ao livro de hoje, tá bom? Então, como sempre, a gente vai de música, vamos ouvir aqui uma canção e a gente já volta para bater um papo, então se liga no som. Tá tocando aí? Deus que abriu o mar e fez parar o sol, que não deixou faltar e jamais deixará. Fui moço e já cresci e já provei e vi que Deus não é homem para mentir. O que Ele falou, Ele fará. Deus não é homem para mentir. O que Ele falou é certo que fará. É certo que fará. Sua fidelidade se estende até o céu. Deus forte que provê e que me fez vencer. Palavra que não falha e jamais falhará. Pois Deus não é homem para mentir. O que Ele falou, Ele fará. Deus não é homem para mentir. O que Ele falou
Sua palavra não falha. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel para cumprir. Levanta as mãos e canta. Meu Deus não é homem para mentir. É isso aí, aleluia, estamos de volta, que bom que podemos escutar aí uma boa música, e já estamos aqui de volta para bater um papo acerca de um tema precioso. Nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa, né? Esse último final de semana, a gente comemorou, né, a Páscoa, e a gente precisa ter um entendimento do que é a verdadeira Páscoa, para ensinar para os nossos filhos, para a nossa família, e não cair nas ciladas do mundo, né, de um ensino errado, de que Páscoa é um coelhinho que coloca ovo de chocolate. Irmãos, parece ser um plano tão ridículo, né? Porque, primeiro, coelho não coloca ovo e ainda de chocolate. Mas, infelizmente, muita gente comemora a Páscoa dessa forma. Mas a Páscoa bíblica, o símbolo é o cordeiro pascual. Isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 12, quando Deus instituiu a Páscoa, e o símbolo do cordeiro estava falando de Jesus, que na primeira vinda viria como uma figura de um cordeiro. Então ele veio em obediência, ele pagou, a Bíblia diz que está tudo pago, não tem nada mais para ser pago. Ele pagou naquela cruz todo o débito que a humanidade tinha, mas a Bíblia fala de uma segunda vinda, e quando ele vier a segunda vinda, o símbolo não é um cordeiro, é o leão da tribo de Judá. Então ele vai vir como juiz, como rei dos reis, cheio de poder e autoridade. Então a gente precisa entender que a nossa Páscoa é Jesus, e eu creio que isso também traz uma simbologia até para a vida que a gente tem. Hoje talvez a gente está vivendo uma vida, né, como cordeiro, uma vida que muita gente passa por tanto perrengue, a gente tem tantas tentações, né? Sofremos por amor a Cristo. Às vezes a nossa carne quer fazer alguma coisa e a gente precisa submeter ela à palavra. É uma vida de cordeiro mesmo, de obediência. Mas também para nós há uma promessa de que esse corpo, o corpo que a gente tem hoje, nós vamos receber um novo corpo glorificado. Assim como a segunda vinda de Jesus vai ser uma vinda gloriosa, irmãos, a vida que nos aguarda também é uma vida gloriosa, num corpo glorificado, poderoso, que vai poder sumir num lugar, aparecer em outro, assim como Jesus é. E Jesus é a nossa primícia, e a Bíblia diz que ele sumia num lugar, aparecia o outro, subiu ao céu voando. Então é esse corpo, é essa vida poderosa que nos aguarda, e a gente precisa estar nos animando com essa bendita esperança do que a palavra de Deus garante para nós. Não é isso, meus irmãos? Quem quer completar aí alguma coisa, fica à vontade. É isso mesmo, e é muito incrível a gente observar como a palavra, ela nos mostra de fato que Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, e é o nosso maior exemplo hoje. Lá em Hebreus diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o nosso principal exemplo. E quando nós falamos sobre a Páscoa, nós lembramos, né, da humildade cristã, de Jesus ele se submetendo àquilo que Deus estabeleceu para que ele viesse a cumprir, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz, como o pastor falou, que muitas vezes nós que recebemos essa palavra, esse evangelho, como Paulo fala, somos entregues à morte diariamente,
Muitas vezes nós temos que subjugar a nossa carne, temos que ficar calado diante de situações para que a nossa reação não seja a reação que o mundo tem, mas a reação que de fato Jesus teve diante de condenações, de tentações. Mas o maravilhoso e a esperança maior é que nós entendemos que Deus, Ele é o nosso justificador, Ele nos justificou, e através da palavra, através de Jesus Cristo, Ele vem nos justificando de tudo isso, e no final nós teremos uma coroa nos aguardando, nós teremos um futuro glorioso nos aguardando. Então vale a pena se submeter a essa palavra e seguir esses princípios, sem negociar, assim como Jesus fez. Rafael. É isso mesmo. E também lembrando, né, que o sacrifício de Jesus não foi em vão, e que muitas vezes muitas pessoas hoje em dia comemoram a ceia do Senhor como se fosse algo triste, como se fosse de forma abatida e tal. Mas nós não devemos ter essa consciência, devemos ter a consciência de que Jesus veio, Ele morreu por nós, se sacrificou por nós, mas Ele também não está morto, Ele ressuscitou. Então nós temos que estar alegres em meio às circunstâncias, nós temos que estar celebrando esse grande dia com alegria, porque em breve nós iremos nos encontrar com Ele. Aleluia, para uma vida gloriosa. Irmãos, o objetivo desse programa é que a gente possa interagir, né? Então, para nós, um momento mais especial é o momento de perguntas, em que as pessoas acabam interagindo, dizendo o que pensam e perguntando até alguma dúvida. Eu queria abrir o espaço para esse momento agora. Se você tem dúvida, vai colocando aí. Se você tem pergunta, vai fazendo, e a gente crê na graça do Senhor para respondê-las. Amém. Tem uma pergunta aqui, pastor, que diz assim: como posso explicar para um não crente o que a Páscoa significa de forma simples e direta? Jesus, é assim como a Bíblia, né? A Bíblia diz que tudo vai convergir para Cristo. A lei apontava para Ele, os profetas. Então, tudo. Como que a gente pode, como você perguntou, né? Resumir. O que é a Páscoa? Jesus. A Páscoa é Cristo, o Salvador, o Cordeiro que foi morto pelo pecado de todo mundo. Deus amou o mundo de uma maneira que enviou o seu Filho como um cordeiro para ser morto e para pagar o pecado da humanidade. Então, essa é a maneira mais simples. Agora, às vezes a gente não tem assim, a gente fica, poxa, mas como é que eu vou falar de Jesus? Irmãos, o mundo acredita que a Páscoa é um coelhinho que bota ovo. O que pode ser mais ridículo? Às vezes a gente fica, poxa, eu tenho vergonha de falar de Jesus, mas o mundo não tem vergonha de dizer que um coelho bota ovo e ainda de chocolate. E tem gente que acredita nisso. Então vamos falar do que a gente crê, porque o mundo está falando do que eles acreditam. Amém. Tem uma pergunta assim, que diz assim: pastor, por que na antiga aliança, qual a simbologia do sacrifício na antiga aliança representa a Páscoa? A simbologia da antiga aliança era o sangue do cordeiro, que era o quê? Que era sacrificado, mas ele não pagava o pecado, ele cobria o pecado por um ano. No ano que vem, teria que fazer um outro sacrifício. Mas aquilo estava apontando para Cristo. E quando Deus dá a instituição da Páscoa, ali em Êxodo capítulo 12, ele diz o quê? Abatam um cordeiro. A família deve comer do cordeiro. E o sangue deve ser aspergido nos umbrais da porta. E quando o espírito da morte passar, na casa em que houver o sinal do sangue, essa casa a morte não vai poder tocar, ela não vai poder entrar. Então, a simbologia apontava para o sacrifício que iria ser feito na cruz. O sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. E o corpo dele que foi repartido pelos nossos pecados. Então, apontava para o sacrifício verdadeiro de Jesus na cruz. Amém. Pastor, em relação a esse assunto da Páscoa, qual é o significado do termo a paixão de Cristo? Esse termo significa o quanto que Jesus estava nos amando ao ponto de se entregar na cruz. Então, a Bíblia não fala até esse texto, né? A paixão. Isso eu acredito que foi criado pela religião e por pessoas, e diz o quê? Até tem gente que diz a sexta-feira da paixão, porque foi numa sexta-feira a crucificação dele, né? Morte e crucificação. Mas a Bíblia diz que numa manhã. Irmãos, tem muita gente que se atenta para todo o sacrifício que foi na
na sexta-feira, a morte, crucificação. Na verdade, Jesus já começou a sofrer desde a quinta, porque ele foi preso numa quinta noite, no Getsemane. Mas para nós a vitória não está apenas, se eu posso usar a palavra apenas, na morte, mas a vitória está na ressurreição da manhã de domingo. Naquela manhã de domingo, quando ele ressuscitou, aí ele quebrou os grilhões da morte. A Bíblia diz que ele foi o primeiro. Já existiram gente que ressuscitou, mas morreram depois. Mas Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para uma vida eterna, aonde a morte não tem mais nenhum poder sobre ele. Então, a nossa vitória está na ressurreição do domingo. Pastor, qual o significado, o que representou os flagelos que Jesus recebeu, o manto que foi tirado sorte entre os soldados, os pregos cravados nas mãos e a coroa de espinhos? Eita, ajuda eu, Jesus. Aí é muita coisa. Mas olha só, dá para a gente responder algumas, né? Por exemplo, o manto simboliza o quê? Que tem pessoas que acreditam que Jesus era pobre. Imagina, irmão, se os soldados disputavam, lançaram sorte sobre a roupa que Jesus usava, é sinal de que não era uma roupa qualquer. Então, já mostra para a gente, para não acreditar em doutrinas que dizem que Jesus era desprovido de qualquer riqueza, de dinheiro. Jesus tinha um tesoureiro que auxiliava na conduta da finança do ministério dele. Então, mostra para a gente que Deus é o provedor. A coroa de espinhos mostra o quê? Assim como a mente dele foi apertada, ele teve sofreu mentalmente, mostra que tudo aquilo que ele sofreu na cruz é para hoje a gente não passar mais. Então, se Jesus ele foi oprimido, ele foi surrado, os cravos que entraram naquela mão, foi para quê? O sinal da vitória, para a gente não passar pelo que ele passou. E a Bíblia diz, olha, as mãos, até hoje a Bíblia diz que ele tem as mãos furadas. Então, Deus, quando ressuscitou Jesus, poderia ter curado completamente e não ter deixado o sinal, mas ele tem um sinal até hoje, para que quando olham para ele, vê ele é o homem das mãos furadas, por amor de mim e de você. Então, cada ação daquela na cruz tem uma simbologia. Existia uma profecia que dizia que o diabo iria ferir o calcanhar de Jesus, mas ele iria esmagar a cabeça de Satanás. Então, cada ato que ele sofreu naquela cruz é para nos dar uma vitória, porque Deus decidiu vir como um homem, se tornar homem, se despojar de todo poder, de toda divindade, para substituir o homem e pagar na terra o pecado que era impagável, uma dívida que não tinha como um homem pagar, e Deus decide se tornar homem para pagar uma dívida que é minha e sua. Então, quando a gente examina esse sacrifício na cruz, irmãos, é algo maravilhoso, é um amor que nos constrange. Então, cada ação daquela representa algo poderoso. Por exemplo, a surra, o corpo dele repartido. A Bíblia diz que hoje, quando nós ceamos, ele explicou para Paulo, esse é o meu corpo que será repartido por vós. Então, hoje, quando a gente pega o pão na ceia, na igreja, a gente tem que olhar com a consciência. Esse pão representa o corpo de Jesus que foi repartido por amor de mim e para pagar um débito e uma culpa que era minha. Então, cada símbolo ali daquilo que ele sofreu traz uma vitória para nós. Pastor, qual é a forma bíblica que eu devo celebrar a Páscoa na minha casa? Com a ceia. Você vê que através de interesses criaram ideias, por exemplo, de que qual o símbolo da Páscoa? Um cordeiro, mas você vê que por interesses financeiros começaram a falar que na Páscoa a gente tem que comer peixe, não pode comer carne vermelha. Irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que na sexta-feira ou durante a Páscoa a gente não deve comer carne vermelha. Pelo contrário, a Bíblia diz que o símbolo é um cordeiro, e a ordem de Deus foi que cada família matasse um cordeiro e assasse e comesse o cordeiro, porque o cordeiro era suficiente para toda a família. E se a família fosse pequena, convidasse
convidasse vizinhos, convidasse pessoas para participar do banquete. Por quê? A família talvez seja pequena, mas o cordeiro é suficiente para alimentar a família e os convidados daquela família, mostrando que Jesus, ele é autossuficiente, ele é suficiente para resolver todo problema. Então, a gente precisa se livrar desses enganos. Tem gente que até hoje fica com receio de comer carne vermelha, porque tem que comer peixe, mas a gente precisa aprender sobre esse assunto, para praticar o que a Bíblia diz. Amém. Pastor, seguindo essa premissa que o senhor falou sobre o cordeiro e sobre o sacrifício, é errado ainda celebrarmos esses mesmos rituais hoje? Olha só, o ritual hoje não seria errado celebrar se a gente está trazendo isso para Cristo. A gente não pode colocar hoje que o sangue do cordeiro abatido vai trazer algum resultado, porque isso foi na antiga aliança. Na nova aliança, há um sacrifício que foi feito uma vez por todas. Mas se a gente quiser na Páscoa comer a carne de cordeiro, pode comer. Quer comer peixe? Come. A gente é livre, não é o alimento, mas é a consciência de alguém que, sendo Deus, morreu por a gente. Para a gente não trazer novamente uma idolatria, a um cordeiro, a um sacrifício, a um ritual. A gente precisa entender que tudo isso estava apontando para Cristo. Então, hoje, quem é a nossa Páscoa? Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Amém. Nosso pastor André Farias mandou uma pergunta aqui. Beijão, André, o pai do ano, o filho dele nasceu ontem aí. Eu, como crente, posso participar da Páscoa com meus familiares que não são cristãos? Olha só, tem muita gente que tem essa dúvida, né? Poxa, como é que eu posso oferecer a Páscoa para um não cristão? Irmãos, Jesus, quando Deus estabeleceu isso em Êxodo 12, ele falou, se a família for pequena, chame os vizinhos. Por quê? Parece que a igreja hoje tem medo da família, do não crente, contaminar Jesus. Jesus é incontaminável. Agora, se a nossa família ou não crente tocar em Jesus, eles é que vão ser contaminados pela santidade, pelo poder de Jesus. Então a gente não precisa ter receio, a gente pode sim convidar pessoas para participar da Páscoa e receber daquilo que só Jesus pode dar, paz, salvação. Amém. Pastor, como eu posso ter a consciência e a convicção do sacrifício de Jesus e conseguir hoje me identificar com ele? Entendendo a palavra, estudando a palavra, porque isso está escrito. Por que Jesus ele obteve tanto sucesso? Quando o diabo se levantava contra ele com engano, ele dizia, está escrito, Satanás. Então, quanto mais a gente conhecer da palavra, mais vai vir a consciência de quem é Cristo, e que Ele está em nós, e que Ele habita em nós, e que Ele habita com um propósito para a gente ser um sucesso, para a gente ser feliz. Então, a consciência, a comunhão com o Senhor vai trazer essa clareza. Pastor, em relação à família, como nós devemos instruir os nossos filhos em relação a esse tempo? Porque nós sabemos que nas escolas, no convívio deles com os colegas, vai haver a informação de que a Páscoa é um momento de compartilhar ovos de Páscoa e chocolate. E, partindo desse princípio, é errado presentear os nossos filhos com um ovo de chocolate? Irmãos, não é errado, nós somos livres, tudo é lícito. Agora, eu acho que a gente pode dar ovo de chocolate ou comer chocolate em qualquer outra época, mas nessa época a gente precisa ensinar os nossos filhos mesmo o que a palavra diz. Para quê? Porque a Bíblia tem uma promessa, que se a gente ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, quando crescer ela não se desvia desse caminho. Então os pais e as famílias precisam ensinar os seus filhos, sentar no momento da Páscoa e ensinar o sacrifício, hoje a vida que nos dá, que a gente tem direito a ter, a paz, a alegria, por causa do que foi conquistado através do sacrifício de Jesus. Então as famílias deveriam celebrar a Páscoa com ceia, ceando em casa, né? Quem sabe fazer um jantar, mas ali também trazer uma palavra, trazendo a consciência por que nós fazemos, e também cear a ceia do Senhor, porque a Bíblia não diz que a ceia do Senhor deve ser só feita na igreja por um pastor. Os crentes, como sacerdotes do seu lar, eles podem celebrar a ceia para a sua família. Amém. Tem uma pergunta aqui assim, pastor, Jesus literalmente morreu na data que a sociedade diz?
A gente não tem certeza disso. Nós não podemos cravar se foi nessa data, né, que a sociedade fala, né? Mas o que é que acontece, irmãos? Eu acho que a gente tem que ficar com alguma data. Se há uma data que o mundo reconhece e diz que é esse, poxa, é melhor comemorar uma data do que a gente cair no engano e falar, não, então eu não vou comemorar. E a gente ficar, não, já que eu não sei a data, eu não vou comemorar. Olha, existe dia de tanta coisa, né? Existe hoje aniversário de tantas coisas. Por que não comemorar a Páscoa, não comemorar o sacrifício de quando Jesus se entregou na cruz e ele ressuscitou o terceiro dia? Se o mundo diz uma data, vamos comemorar. Eu creio que até o mês, né, esse nome abril, é algo profético. Amém. Então é algo de Deus, né? É algo de Deus e a gente deve se segurar nisso. Pastor, tem um internauta aqui no YouTube que ele falou assim: Pastor, estou afastado de Cristo. Qual a melhor maneira de me achegar novamente a Ele, quando não me sinto digno de fazer uma oração? Irmão, isso é muito sério. Olha só, o meu conselho procura uma igreja ou pessoas que você entende que são sérias para te conduzir, porque é necessário você voltar a congregar, você começar a meditar na palavra. Mas se você já tem esse sentimento no coração de que você quer Deus, você tem temor do Senhor, isso já é maravilhoso. Agora, o conhecimento da palavra vai lhe trazer uma clareza que o sacrifício que Jesus fez na cruz te torna digno de ter um relacionamento com Deus. Quando você faz uma aliança com Deus, através de Jesus Cristo, você se torna digno, porque você se torna filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando você fizer uma aliança, se você por acaso está afastado, voltar para o Senhor através de Jesus, você precisa começar a se sentir digno. Aí a necessidade de aprender a palavra, aprender o que a Bíblia diz, para que você não deixe o diabo te enganar, tentando te mostrar que você não é digno de ir para a igreja. Você é digno sim. Por quê? Não tem nada a ver com o seu merecimento, tem a ver com o que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Amém. Pastor, o que seria quaresma? Os cristãos devem participar dela? Olha só, essa palavra quaresma vem da palavra 40. Então, o que acontece, né? As pessoas geralmente faziam a festa da carne, e aí depois que acontecia 40 dias antes da Páscoa, e eles ficavam os 40 dias fazendo algum tipo de jejum, algum tipo de penitência, para quando chegar na sexta-feira, e aí come o peixe para se sentir digno. Então, como se ficasse 40 dias se limpando das besteiras que fizeram no carnaval, na festa da carne. Mas a palavra quaresma é bíblico. A gente não pode ter medo dessa palavra quaresma, é algo bíblico. Por quê? Porque a Bíblia fala de muitas coisas que acontecem nessa questão do 40. Jesus, quando foi ao deserto, ele jejuou 40 dias, ele foi tentado por 40 dias. Deus, quando tirou o povo que era escravo no Egito, esse povo peregrinou pelo deserto 40 anos. Moisés, 40 anos, foi criado pela filha de Faraó. 40 anos ele esteve ali no deserto com Jetro, e mais 40 anos ele passou conduzindo o povo, libertando o povo do Egito. Então, a Bíblia fala de muitas coisas de 40, e essa palavra quaresma vem do 40. Então, a gente precisa não ser religioso ao ponto de se arrepiar, de achar que é algo do mal, ou que é de alguma coisa de religiosidade, e também entender quem faz isso, esse segmento dos 40, né, 40 dias, e que é uma coisa de religiosidade apenas, a gente cai fora disso. Mas é que encontrar um equilíbrio dentro dessa palavra. Amém. Pastor, quando Jesus ele foi crucificado e ele teve que descer o Sheol, né? Ele teve que descer nas profundezas. Ele chegou aí até o inferno, ele já desceu glorificado, ou ele foi glorificado somente quando ele foi ressuscitado? Muito boa pergunta. Olha só, a Bíblia mostra algumas palavras que todas elas vão falar de inferno. Por exemplo, no hebraico, a palavra Sheol significa inferno. A palavra no grego, ela Sheol, e meu Deus, fugiu agora a palavra.
Mas existem algumas palavras, tudo para inferno. Por exemplo, Geena é o lago de fogo. Todos são palavras que vão falar de inferno. Mas nesse lugar, a Bíblia diz que havia uma separação, né? Dentro desse lugar do Sheol ou do Hades, agora eu lembrei, do Hades. Esse lugar, Hades ou Sheol, é o mesmo lugar, é falado para a palavra inferno. Mas dentro desse lugar, a Bíblia diz que existia uma separação. Um povo que não considerou Deus e os salvos do Antigo Testamento. Então todos iam para esse lugar. E os salvos do Antigo Testamento estavam nesse mesmo lugar, Sheol ou Hades, que é a palavra grega. E o que acontece? A Bíblia diz que Jesus, quando ele paga o preço na cruz, ali acontece o primeiro julgamento. Ele foi a primícia de tudo, inclusive o primeiro julgamento, e Deus o julga na cruz, porque a Bíblia fala que ele triunfou de potestades do diabo na cruz. Então, onde foi o triunfo? Não foi no inferno, foi na cruz. Quando ele desce, irmãos, ele desce em espírito, mas ele não desce preso por demônios, como algumas pessoas falam que teve uma festa no inferno. Não houve isso. Ele desce como o Rei dos Reis. E ele desce e ele se apresenta nesse lugar, que é o inferno, mas que é o Sheol ou Hades. E aí, nesse lugar, ele se apresenta onde? Para os salvos da antiga aliança. Abraão estava lá, Davi estava lá, todos os mortos da antiga aliança estavam lá. E a Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro. Então, Jesus, ele levou os salvos da antiga aliança. Os salvos, mas nesse lugar mesmo, o inferno, Sheol ou Hades, existia uma separação. A gente vê naquela passagem do rico e do Lázaro, o rico dizendo para Abraão: há uma separação entre mim e ti, manda Lázaro com a ponta do dedo colocar numa água e trazer até mim para me tocar na língua, porque aqui grande é o tormento. Então mostra o quê? O rico morreu, foi para o inferno, para o mesmo lugar, mas existia uma separação. E Abraão e Lázaro estavam num lugar, o rico estava em outro lugar. O lugar que o rico estava tinha tormento. O lugar que Lázaro estava não tinha tormento. A Bíblia diz que ele estava sendo consolado por Abraão. Então, esse era o lugar que os salvos da antiga aliança estavam. Era o Sheol também, o Hades, mas era um lugar diferente dos não salvos. Agora, hoje, na nova aliança, quando alguém parte, o que acontece? Vai direto para o Senhor. Não vai mais para o Sheol, para o Hades, não vai para o inferno, vai direto para o Senhor. E porque Paulo falou, olha, morrer era Cristo, viver lucro. Então, ele dizia o quê? Se eu morrer agora, estarei com Cristo. Então, prova para nós que hoje, na nova aliança, o crente, quando morre, quem tem aliança com Deus, não vai para o Sheol, não vai para o Hades, mas vai direto para o Senhor. Pastor, em relação ao que está escrito em Isaías 53, nós podemos olhar para essa passagem à luz do que aconteceu na Páscoa ou associar? Quando diz verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Isaías estava trazendo uma profecia para o que ele ia fazer na Páscoa, né? E quando ele fez isso, né, a morte de Jesus aconteceu numa festa mesmo de Páscoa. Isaías estava profetizando para o que ia acontecer com ele, estava falando exatamente disso, da vinda de Jesus, e dizendo o que é que aconteceu. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Então mostra tudo que aconteceu de fato na cruz, e o que é a Páscoa para a gente hoje: Jesus, salvação, cura, libertação. Amém. Pastor, o diabo sabia quais eram os planos de Deus, e se ele sabia, por que ele continuou tentando Jesus e tentando fazer com que ele não desistiu desse plano? Porque o que acontece? Todos os homens que Deus tinha enviado antes na terra, o diabo tinha conseguido enganar esses homens. E quando o diabo viu Jesus, acho que ele achou que ele ia conseguir derrotar Jesus. Naquele momento no deserto, o diabo tenta Jesus de todas as formas, né? A Bíblia mostra para a gente 3 tentações, mas a própria Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Então o diabo não desistiu, o diabo continuou tentando Jesus. E por que o diabo
tentou Jesus mesmo sabendo que não tinha como convencer ou derrotar Jesus. Porque o diabo, ele parte desse princípio. Ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. Ele não sabe fazer outra coisa. Então, faz parte dele, da essência dele. E ele sempre vai tentar resistir a alguém enviado por Deus. Assim como hoje ele tenta resistir a gente. Mas o que é que a gente tem que fazer? Qual o segredo? A palavra. Está escrito, está escrito. Aquilo que sai da nossa boca, coloca o diabo para correr. E é o que a Bíblia fala, resista ao diabo. Como a gente resiste ao diabo? Falando a palavra de Deus. Pastor, quando Deus instituiu a Páscoa e orientou o povo a aspergir o sangue e marcar os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro, nós sabemos que Jesus é o Cordeiro Pascual e que essa Páscoa nos alcançou. A simbologia desse sangue nos umbrais da porta, como é que acontece conosco hoje? A Bíblia diz que hoje o sangue de Jesus, quando alguém faz uma aliança com Deus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava, nos limpa e nos faz mais alvo que a neve. Então, o sangue de Jesus, na antiga aliança e nesses umbrais das portas, era um sinal, né? Quando o reino espiritual do mal passava na frente, ou passou na frente da casa, naquela noite de Páscoa, eles viam o sinal, e porque eles viam o sangue, eles sabiam, não posso entrar ali tem a marca do sangue. Eu creio, irmãos, que no reino espiritual, demônios também, quando ele vê alguém que tem a marca do sangue, tem o selo do Espírito, eles reconhecem isso. A gente não vê o sangue, mas, irmãos, isso está impregnado em nós, e o reino espiritual respeita e sabe que não pode tocar em alguém que tem a marca do sangue. Amém. Pastor, fala mais um pouco sobre quais foram os benefícios que Jesus conquistou para nós na cruz. Esse sacrifício, esse sacrifício pascual que foi perfeito, o que ele conquistou para nós? Explica assim de uma forma ampla para as pessoas entenderem o que é que elas têm direito hoje em dia com esse sacrifício de Jesus. Quando Jesus ele ressuscitou, ele se apresenta aos discípulos e os discípulos estavam com medo. Por quê? Para eles devem ter sido uma grande decepção. Eles não entendiam esse plano de Deus. Israel estava esperando Jesus como um grande general que estivesse à frente de um exército e fosse tomar o reino mesmo ali, porque Israel estava sendo dominado por Roma que governava Israel, e eu creio que o judeu estava esperando o Messias vir como um rei Davi, por exemplo, à frente de um exército. Aí Jesus vem dizendo, se te baterem de um lado, oferece o outro, o amor vence todas as coisas. Irmãos, aquilo deve ter chocado aquela nação. O próprio Judas, talvez ele estava juntando dinheiro para comprar espada, para fazer aparelhar o exército, e aí vem Jesus dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida, mas fiquem tranquilos, depois de 3 dias eu ressuscito. Dava um nó na cabeça deles, porque eles não estavam preparados para isso. Então, Jesus, quando ele apresenta esse plano, parecia loucura para Israel, mas era um plano de salvação. E quando ele morre, os discípulos ficam todos temerosos, com medo. Aí Jesus se apresenta diante deles e diz, paz seja convosco. E ele repete isso, paz seja convosco. O que é que quer dizer? Essa palavra paz, no hebraico, é shalom. Shalom não é só paz. Shalom quer dizer prosperidade, saúde, todo suprimento de Deus, salvação. Shalom é uma palavra que traz muitas coisas dentro dessa palavra. Ela significa muita coisa. Então, a gente precisa entender que esse shalom de Deus, a paz de Deus, não é só levar uma vida tranquila, mansa, sem se preocupar. Não, uma capacitação para vencer os problemas. Não, essa paz, esse shalom de Deus é uma capacitação divina para viver uma vida na terra sem pecar, sem cair, vencendo o pecado, porque a Bíblia diz que hoje o pecado não nos domina mais. Então, eu sei que tem muito crente que a gente escuta falar, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus, eu caio hoje, levanto amanhã. Não, irmãos, esse sacrifício de Jesus nos capacita a levar uma vida acima da média, a não pecar, não errar. Então, esse sacrifício nos capacitou até a carregar Deus dentro da gente. O Espírito Santo habita em nós. Então, foi tudo conquistado
graças a esse sacrifício, a Jesus ter ido até o fim. A Bíblia diz que ele se humilhou até a morte, morte de cruz, mas também Deus o exaltou de uma tal maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então tudo isso por causa do quê? Do sacrifício da cruz, de ter se entregue como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão cheio de poder. Pastor, diariamente sinto uma angústia muito grande, mas ao mesmo tempo sei que tenho a alegria do Senhor em mim. O que fazer para vencer de vez essa angústia? Olha só, talvez essa palavra de vez seja até uma preocupação sua, mas qual o meu conselho para você? Você precisa vencer a cada dia. Como você vence a angústia? Não se preocupando, declarando a palavra. A paz de Deus reina em mim. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento reina em você. A paz de Cristo reina em você. Jesus falou, a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Se o mundo não pode dar, meu irmão ou minha irmã, também não pode tomar. A gente que decide perder, mas a paz, o mundo não pode nem dar nem tomar. Então, como a gente vence? Como que a senhora vai vencer, ou o senhor vai vencer a ansiedade, a preocupação? Falando. A vida e a morte está no poder da língua. Você dizendo, eu tenho paz, eu sou feliz, eu posso vencer toda e qualquer situação, Cristo habita em mim. Tudo é possível ao que crê. Então, quando a gente começa a falar a palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus não pode voltar vazia. Jesus um dia declarou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus nos dá vida. Como a gente vence todas as coisas? Não é um dia, todos os dias, falando a palavra, confessando a palavra. E para quem é a palavra? Para mim. Porque às vezes a gente acha que Deus pode resolver a questão de um pastor, de um ministro. Mas e eu? Será que Deus está me olhando? Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama você. Agora, fale a palavra e a palavra de Deus vai funcionar na sua vida. Amém. Pastor, é verdade que o Antigo Testamento é uma sombra para o que Jesus veio e fez, que representa no Novo Testamento. O sacrifício de Isaac, que o Senhor pediu para Abraão, representava Cristo. E então a pergunta é, a passagem também do Mar Vermelho representava Cristo? A passagem do Mar Vermelho foi uma simbologia de um batismo. A Bíblia diz que Deus batizou todo o povo em um momento só, na travessia do mar. Então aquilo ali foi uma espécie de batismo. E também representa Cristo. Por quê? Porque hoje, quando alguém faz uma aliança com Deus, a Bíblia diz que essa pessoa é batizada no corpo de Cristo. Que é o batismo que salva. Quando a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, eu não estou desprezando o batismo nas águas, mas a Bíblia não está falando do batismo nas águas, não está falando do batismo no Espírito Santo. A Bíblia está falando desse batismo no corpo. Então, aquela travessia no mar também estava falando de Jesus. Era o batismo no corpo de Cristo, que iria salvar a humanidade. Pastor, no momento em que Jesus ele estava para a sua vida ser tomada, ou ele morrer literalmente na cruz, foi um dos primeiros momentos, ou únicos momentos que a gente vê ele chamando Deus de Deus e não de Pai. Por que ele fez isso? Porque naquele momento ele se tornou pecado. Jesus nunca se tornou um pecador, mas a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. Deus o fez pecado por nós. Por que a Bíblia fala que Deus o fez pecado e não pecador? Porque pecador é aquele que ama a prática do pecado. Jesus nunca amou o pecado, na verdade Jesus nunca nem pecou, mas foi colocado em Jesus o meu pecado, o seu pecado. Então ele se tornou pecado, não pecador. Na hora que ele se tornou pecado, Deus não tem comunhão nenhuma, nem com pecador, nem com pecado. Deus é santo, Deus não tem nenhuma comunhão com pecado. Então Deus não podia agora se comunicar, Deus não podia. Jesus, na verdade, ele saiu de Deus.
Então, quando ele perdeu essa paternidade, ele perdeu essa comunhão com o Senhor, ele deve ter sido o pior momento da vida. Não foi a surra, não foi os cravos, não foi a cruz. Eu creio que quando Jesus falou, Pai, me livra desse cálice, era aquele momento que ele iria perder a comunhão, porque, irmãos, a gente não entende isso direito. Jesus, ele nunca deixou de ser Deus. Agora, imagine Deus deixar de ter comunhão com Deus. Isso é muito forte. Então, a Bíblia diz ali que ele olha para Deus, e é o único momento que a gente vê na Bíblia, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se encontrou ali desamparado, ele se encontrou sozinho. Isso não foi por muito tempo, irmãos, mas foi o pior momento da vida de Jesus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, por um pouco de tempo, ele será feito menor do que anjo. Então, aquele foi um momento, um pouco de tempo, ele se tornou menor do que os anjos, por amor de mim e de você. Amém. Eu estava olhando esse versículo aqui agora, em Hebreus 2:7, que eu ia perguntar o que significa, acho que no Rema falado que ele fez um homem um pouco menor do que acho que foi os anjos ou foi Deus. E eu queria entender, que o Senhor explicasse mais ou menos o que significa isso, que ele nos criou um pouco menor do que Deus. O homem? É. O homem, ele foi criado, a gente precisa entender desde a criação, né? Quando Adão foi criado, Adão era filho de Deus, né? Adão era filho. E quando diz que, você vê que Jesus, quando ele se apresenta em Israel, ele falava que ele era filho de Deus, chocava Israel, porque Israel sabia que alguém que diz que é filho de Deus está dizendo que é Deus, porque filho de peixe é peixe, filho de cavalo é cavalo, filho de cachorro é cachorro, e filho de Deus é Deus, irmãos. Então, quando Jesus se apresentava em Israel e dizia, eu sou filho de Deus, Israel entendia, aí dizia, ele está dizendo que é Deus. Então, quando a Bíblia fala assim que foi feito um pouco menor do que Deus, eu creio que não está falando da gente, está falando ali daquele momento de Jesus mesmo na cruz. Depois eu quero até ver que você lê aí o versículo para a gente analisar. Mas o versículo que eu me lembro aqui é esse versículo, se não me engano, de Salmo, de Salmo acho que 2, capítulo 2, quando diz isso, que ele foi feito um pouco menor, mas está falando de Jesus ali no momento da cruz. Não sei se é essa a pergunta, se eu conseguir responder. É essa a pergunta de Salmo? Leia aí o texto de Hebreus. Hebreus 6. É porque eu acho que esse texto de Hebreus, o apóstolo Paulo está falando de Salmos. Está falando do livro de Salmos, então ele está dizendo... O título diz assim, Cristo é feito a nossa semelhança. Aí tem assim, no entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando, que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Eu creio que está falando desse texto aí, de Jesus. Eu creio que é isso. Não sei se eu consegui responder, talvez eu não tenha respondido. Depois eu vou meditar melhor. Eu não tenho clareza aqui agora para desenrolar em cima desse versículo, mas prometo que depois eu vou dar uma lida e quem sabe semana que vem a gente volta a tocar nesse assunto. Pastor, em relação à nossa comunhão com Deus, como nós podemos observar ou podemos compreender quem Deus é para nós? Porque muitas vezes a gente tem o receio de chamar Deus de Pai e somente olhar Ele como um ser onipotente, onipresente, onisciente e não receber essa paternidade. A gente acabou de ter uma conferência aqui na igreja e Cássia falou muito, muito bem, né? Foi muito rica a ministração dela, quando ela disse que ninguém vai conseguir ter comunhão com alguém que não se relaciona. Então, quem não tem se relacionado, esse relacionamento com o Pai, que é Deus, não vai entender direito o que é Deus. E a gente precisa ter cuidado mesmo para na igreja, até a gente não estar desenvolvendo um serviço e a gente está se relacionando apenas pelo serviço. Deus quer que a gente tenha um relacionamento de filho. E quando a gente tem um relacionamento de filho com o Pai, a gente vai compreendendo quem Deus é e o que a gente pode nele. Então, a gente precisa ser desafiado a crescer nesse relacionamento com o Pai, nesse relacionamento com o
Senhor, não apenas no serviço, mas se relacionar de verdade todos os dias, na nossa casa, no nosso dia a dia, no trabalho, ir trabalhar, ir na rua, e a consciência, Deus está comigo. Deus ele está atento a tudo aquilo que a gente faz, Ele se interessa no nosso dia a dia. Quando a gente não tem essa convicção do quanto Deus nos ama, a gente acha, não, eu vou trabalhar, mas o que é que Deus teria? Para que Deus iria comigo para o meu trabalho? Por que Deus iria se incomodar em me acompanhar? Irmãos, Ele decidiu habitar em nós, não visitar, mas habitar. Então a gente precisa crescer nessa consciência de quem Deus é e como Ele nos ama, e como Ele quer ter um relacionamento mais profundo com a gente. Amém. Pastor, às vezes nós temos um relacionamento com Deus tão sistêmico, tão automático. Como nós podemos não deixar com que a rotina acabe deixando nós criando esse hábito automático de falar com Deus, não de forma espontânea e não de forma íntima, mas como se fosse uma forma robótica? Como eu posso mudar esse relacionamento com Deus? Exercitando mesmo, né? É um exercício, irmãos, nos desafiando a não se tornar um relacionamento, como você falou, robótico, um relacionamento superficial. Ter cuidado para não estar todos os dias orando da mesma forma, o mesmo jeito. Sabe, Deus, ele é uma pessoa. E a gente, quando encontra um amigo, a gente sempre procura conversar de outras coisas. Tem gente que conversa com Deus a mesma rotina, a oração é a mesma coisa. Eu peço, depois tchau, amém, e vou embora. Não, um relacionamento com um amigo não pode ser só nessa linha de pedir. Precisa ser um relacionamento mais sem interesse, só por querer estar perto. Que tal, às vezes, fazer uma oração sem dizer nada, né? Sentar e dizer, Pai, eu estou aqui, apenas quero ficar do teu lado. Eu não tenho nada para te falar, mas eu quero só estar na tua presença. Eu quero só estar perto de ti. Então, a gente precisa se desafiar a cada dia, ter uma intimidade ao ponto de não se preocupar como vai fazer. Porque, às vezes, a gente quer orar e parece que a gente quer impressionar Deus com a nossa oração. E tem gente que fala palavras tão bonitas, excelentíssimo, excelso. Será que Deus não sabe tudo isso que Ele é, irmãos? Será que, de fato, Ele quer ouvir isso da gente? Estrela de Davi, estrela da manhã, a luz resplandecente, eu venho aqui te adorar na beleza da tua santidade. Será que Deus está interessado mesmo no nível de papo desse? E às vezes é muito melhor um papo mais aberto mesmo, Aí tem gente que fala, não, mas isso é falta de temor, falta de respeito. Mas será que um filho precisa ter esse respeito todo mesmo com o pai, ao ponto de pensar nas palavras que vai dizer, porque o pai pode se magoar? Eu acredito que não. Eu tenho um filho e ele, quando quer falar comigo, ele não mede muito as palavras, ele vem e fala apenas. E a gente precisa se derramar na presença de Deus assim, apenas falar, sem estar tão preocupado com esse relacionamento. É exatamente isso que eu ia falar em relação à intimidade de um filho com um pai. Muitas vezes, quando eu estou em casa, os meus filhos muitas vezes querem ficar perto de mim e não falam nada. O simples fato deles estarem perto de mim, eu entendo ali, o meu filho quer ficar perto de mim, então vou fazer um carinho nele, vou perguntar o que é que você quer, o que é que você está precisando. E de fato a Bíblia nos fala que nós temos que nos comportar como crianças. Crianças, de fato, quando uma criança ela vê o pai e ela sabe, aquele é o meu pai que me dá carinho, que me ama, que tem um sentimento por mim, eu quero ficar perto dele. Eu quero ter intimidade com ele, eu quero falar o que aconteceu. Quando eu chego em casa do trabalho, minha filha já vem me contando o que é que teve na escola. O meu filho vem me falando, pai, hoje eu fiz tal tarefa, eu brinquei de tal coisa na escola. Uma conversa não voltada somente a pedir ou a querer algo, mas a compartilhar o que está vivendo. E de fato quando o Senhor estava falando, até começou a tratar sobre pai e filho, foi o que Deus estava falando comigo, em relação à comunhão de um filho com um pai, que é uma comunhão sem ter interesse em querer algo em troca, mas a simples satisfação de estar ali na presença do pai e o pai na presença do filho.
E isso é muito bom. Maravilha. O crescimento de Deus, ele é gradativo, né? Deus nos alcança de uma forma gradativa. E a gente vê quando tem um pai que tem um filho de 2 anos ou de 1 ano, talvez a filhinha fala assim: pai, o dente caiu. Aprendi a falar hoje. Aí fala lá uma palavra. E o pai não trata aquilo como que idiotice, olha só o que ela está falando comigo. Não, o pai entende que aquela criança, ele vai se relacionar no nível de idade, no nível de maturidade que aquela criança tem. Mas hoje, se a gente não tiver cuidado, a gente fica cheio, tão rebuscado, tão cuidadoso com o que vai falar para Deus, como se a gente pudesse impressionar Deus. Irmãos, eu acredito que é para um tempo como esse que o Espírito está trazendo a igreja para orar mais, para jejuar, para buscar ao Senhor sem interesses, mas apenas querer a presença dele manifesta. Às vezes a gente se empolga tanto com um ministro da moda, alguém que está famoso, e a gente, meu Deus, se aquela pessoa orasse por mim. Irmãos, o que ela tem é Deus. É o mesmo que a gente tem, é o mesmo que você tem. Então, o mais importante não é a pessoa famosa, é Deus. O segredo dele é porque ele encontrou Deus, ele aprendeu a receber de Deus. E a gente precisa ir na mesma linha, né, de aprender a receber diariamente. Isso não é de vez em quando, tem que ser diariamente. Amém. Vamos agora para o nosso o sorteio, o ganhador. O ganhador do nosso sorteio da semana passada, que foi Ramon Silva. É isso aí, Ramon. Mostraram a foto de Ramon aí? Teve foto de Ramon e tudo mais? Uau. Ganhou o livro Happy Day, do apóstolo Bud. Muito bom. E o ganhador de hoje, quem foi? E o ganhador de hoje foi ele também. Ramon de novo? Eu tô achando que Ramon tá pagando alguma coisa. De novo, Ramon? Vai montar uma livraria desse jeito? É isso aí, Ramon. Você ganhou o livro O Ministério de Jesus Cristo hoje, do apóstolo Kenneth Reagan. Muito bom esse livro. A gente vai estar entregando aqui na igreja. E agora vamos para a oração. Uau, então vamos de oração. Irmãos, eu quero agradecer, né, a todo mundo que participou aí, ou que vai assistir depois. Mas o objetivo da gente estar junto é que a gente possa crescer, que a gente possa aprender a buscar de Deus, né? Entendendo que a gente não está aqui para buscar fama, nós estamos para dividir aquilo que Deus tem feito no nosso ministério, nesse lugar, para que todo aquele que ame ao Senhor aprenda também a receber, aprenda a se relacionar com Ele. Então eu quero unir a minha fé com a sua e vamos orar juntos. Pai, obrigado, Senhor. Graças te damos pela porta aberta na TV Conteúdo, pela internet, por essas portas que o Senhor abriu nesses últimos tempos para a tua igreja entrar de uma forma mais profunda mesmo. E nós celebramos, Pai, com cada família, cada irmão que tem sido edificado, as nossas vidas têm sido edificadas, o Teu Espírito tem nos ensinado. E eu oro, Senhor, para que haja mesmo revelação, para que haja uma sede maior, uma fome maior de cada homem e mulher que Te ama. Eu oro por um tempo de avivamento, um tempo maior de salvação, de famílias fortes, filhos que não desviarão, mas que amarão ao Senhor, porque estão vendo os pais buscando, ver não a capa, mas ver verdade na vida dos pais, que pais sejam referência para os filhos, filhos referência para os pais, um tempo maior de intimidade, de busca, que cada um de nós possa desejar te buscar e se relacionar de uma forma mais profunda com o Senhor. Eu oro por cada pessoa, Pai, eu abençoo a vida delas e eu declaro respostas, eu declaro um tempo de portas abertas, um tempo de soluções e de avanço no conhecimento de quem Jesus é e da sua palavra. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo no precioso nome de Jesus Cristo. Irmãos, considerações finais aí para a gente finalizar? Aleluia. Quero agradecer, como o pastor já agradeceu, a todos que estão participando, que mandaram perguntas. Toda terça-feira nós estaremos aqui, então nos acompanhe, porque são momentos como esse que o Senhor, Ele esclarece coisas, dúvidas que nós temos no coração, e Deus, Ele está disponível para se revelar a cada um de nós. Como nós falamos sobre a Páscoa e a comunhão, Deus, Ele deseja ter comunhão conosco, uma comunhão de pai para filho. Então, durante essa semana, busque novidades, busque fazer coisas diferentes em relação à sua comunhão com Deus, e você vai experimentar de um tempo novo da parte dele.
Amém, é isso aí. Muito obrigado, gente, por estarem nos assistindo, por estarem interagindo conosco, mandando perguntas. Semana que vem tem mais, às 8h45 da noite. Não se esquece do sacrifício de Jesus na cruz, que Ele fez por nós. Não é motivo de tristeza, mas de alegria. Celebrar, porque Ele morreu por nós, Ele se sacrificou por nós. E nós iremos nos encontrar com Ele lá na glória. Ô, Glória, mandar um abraço aqui para uma turma preciosa que está aqui nos botões aqui por trás. Então, Gabi, nosso malhado Matheus e Gessé. Isso aí. Obrigado aí por tudo. Abração aí para André, o papai do ano. Filho de André nasceu ontem, então Tayana. Grande abraço. Irmãos, graça e paz. Até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.